recebo para conversar comigo o empresário Joel Ricardo. Ele vai contar como foi sair lá do seu estado, da sua cidade natal, para começar do zero. Ele não começou logo em Caruaru, né? Ele primeiro passou por Garanhuns, ele vai contar isso pra gente. E o que foi que a terra de Pernambuco deu para ele, quais foram as oportunidades. Joel, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir dividir nessa noite a sua história com a gente. Muito obrigado. Boa noite, Laís. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Joel, levanta só mais um pouquinho o teu microfone. Pronto. Valeu, Joel. Olha, Joel, como eu falei aqui agora para os nossos ouvintes, né? Você não é pernambucano. Não. Você nasceu na Bahia. Sim, em Paulo Afonso. O que foi que você começou a construir lá em Paulo Afonso e por que você precisou sair de lá? Olha, Paulo Afonso é uma cidade, em extensão ela é relativamente grande, porém população é pequena, acho que está em torno de 140 mil habitantes, né? É uma cidade turística, ela é uma ilha que em volta deve ter umas 4 ou 5 usinas hidrelétricas, porém assim a questão do emprego lá é bem complicado, então a maioria se forma lá, mas tem que buscar um meio de sobreviver em outra cidade. Então o que me levou a sair de Paulo Afonso foi a questão do emprego mesmo, porque acho que já estava quase 2 anos que eu estava desempregado, né? E você é formado em que área? Eu sou técnico em segurança do trabalho e também tecnólogo em gestão ambiental. Você chegou a trabalhar na sua área lá em Paulo Afonso? Como era a tua vida lá antes de você vir para cá? Minha primeira experiência de segurança de trabalho foi no ano de 2010, né? Me formei em 2009. Então, uma empresa de saneamento ligou para uma escola, que não foi nem a que eu me formei, né? E acabou que me contrataram mesmo sem experiência, né? Quando me ligaram, eu disse, olha, eu não tenho experiência. Então disseram, não, a gente quer alguém sem experiência do mesmo jeito. A cidade ficava a 80 quilômetros de Paulo Afonso e foi, eu acho que, a minha saída mais distante, né? Ali de próximo da minha família, né? Que foi uma cidadezinha chamada Jeremoabo. É maior que Paulo Afonso? Não, bem menor do que Paulo Afonso. Eu trabalhei 1 ano e meio, né? Foi a minha experiência como segurança do trabalho lá. E foi bem gratificante, porque como um recém-formado sem experiência é bem complicado de arrumar um emprego. Né? Então. Então, quando eu recebi a ligação e disse assim, eu quero mesmo alguém que não tem experiência, para mim foi ótimo. Mas fui com medo, porque eu não sabia de nada ainda, né? Porque você sai de uma sala de aula e quem é da área de segurança do trabalho, né, na área de engenharia, sabe como é você sair da sala de aula e ir para o campo realmente você trabalhar, né, na realidade. Acho que toda área é assim, o que você aprende na faculdade não é nenhum texto do que realmente é na prática, no dia a dia, Não. né? Inclusive teve documentações lá, tipo o PPP, por exemplo, que eu vi um pouquinho na sala de aula e eu tive que realmente fazer até o meu e o do próprio engenheiro da obra, que quando a gente estava finalizando lá o trabalho, teve que fazer esse documento, né, que serve futuramente para uma aposentadoria. E lá em Paulo Afonso, você vivia com a sua família, você era casado, não é isso? Sim, eu casei no ano de 2006, né? Porém, assim, foi um casamento meio que meio conturbado, porque, assim, eu vivi uma adolescência meio que, acho que muitos passam por isso, que é uma crise de identidade. Mas quando eu casei também, eu tinha essa consciência de que eu queria formar uma família, né? Mas não foi no casamento hétero que eu me identifiquei, né? Você passou quanto tempo nesse primeiro casamento? Olha, eu casei em 2006 e o divórcio mesmo foi em 2012. Então, 6 anos, né? É. Você casou muito jovem, pelo jeito. Casei com 26 anos. Jovem, começando a vida, né? Uhum. Então, mas tudo isso é como uma experiência de vida mesmo, assim, né? Logicamente que hoje eu não faria tudo que eu fiz antes, né? Mas serviu muito para que eu crescesse na vida. Então eu passei por a areia do deserto, né? Foi bem difícil. Eu fui bem julgado, na verdade, por alguns que eu achava que era amigo também. A minha família não me julgava assim, não deu certo o casamento, não deu e pronto. Eu era muito, muito infeliz, assim, era nítido na minha feição. Sofri bastante mesmo, porque quando chegou a separação,
Eu permaneci no apartamento e acabou que o desempregado cortou a energia, cortou a água e eu permanecia lá pela insegurança daquela coisa jurídica. Ah, você vai perder o seu apartamento se você sair. Né? E minha mãe dizia, O apartamento era próprio? Era próprio. Era próprio. E minha mãe dizia, você não precisa disso, venha para casa e tal. Era próximo também da casa dos meus pais. E ela dizia, olha, você não precisa estar aí. Né? E foi quando chegou a oportunidade, um amigo meu me mostrou uma vaga, né, de técnico de segurança na cidade de Garanhuns. Então, eu vi que eu tinha todos os pré-requisitos para essa vaga. Então, fui selecionado para ir até a cidade de Garanhuns. Eram 3 dias de seleção. Antes disso, você passou quanto tempo na primeira empresa, aquela que você foi para outra cidade, lá na Bahia? Passei um ano e meio. Um ano e meio. Aí perdeu o emprego justamente na mesma época da separação dessa empresa ou de outra empresa? Dessa empresa, da primeira empresa. Nesse meio tempo, foi pequenos empregos, assim, eu ia para uma empresa, passava pouco tempo, não dava certo, saía, acho que coisa de meses. Cheguei até morar em Salgueiro, né, que é Pernambuco. Sim. Ainda morei, acho que 3 meses, que eu trabalhei no canal da transposição do Rio São Francisco. Vocês veem, menino, quanto tempo faz a transposição? Tem um né? tempão. Antes desses primeiros empregos aí como formação na área de segurança, eu fiz um bocado de coisa, né? Já trabalhei, vendi hambúrguer, já vendi cereais na feira, que mais? Já fui frentista de posto de gasolina, recepção em casamento, já cantei em casamentos. Você canta também? Assim, hoje eu acho que eu não canto nem no chuveiro mais. Acho que eu estou um pouco enferrujado. Mas eu fazia alguns bicos assim, já pintava em parede para candidato, fazia aquelas coisas nas eleições. Eu fazia um bocado de coisa assim, já fui garçom. A essência do brasileiro é muito disso, de não deixar a peteca cair, sempre buscar dar um jeito ali pra né, ter o sustento. A gente tá vendo muito isso durante essa pandemia, pessoas que estão se reinventando, que estão buscando novas profissões, novos caminhos para não ficar aí totalmente sem dinheiro. Sim, por isso que quando teve essa oportunidade de vir para Garanhuns, né, era uma cidade que no meu coração dizia que era por ali que eu ia começar tudo de novo. A gente sente, né? A gente sente. Então, quando eu vendi a TV, eu disse, eu não tenho nem R$1 no bolso. Vendi a TV. Foi a única coisa que você conseguiu vender, foi a TV? A única coisa. Vendi minha TV, peguei minha mala e meu travesseiro, como a amiga Érica falou. O Joel, ele foi uma indicação de uma amiga minha, ela já mandou mensagem, que acho que foi a primeira que mandou mensagem na live do YouTube, e ela disse, a história dele é muito legal, porque ele saiu da cidade dele, ele só tinha um travesseiro e as malas dele. É engraçado, porque eu ontem estava falando para elas que minha história dava uma novela de Manuel Carlos, né, de tanta coisa que eu já vivi. Eu brincava com a Adriele e Érica ontem, né, a Adriele trabalha junto com a Érica, e a gente brincava com essa minha história. Inclusive tem gente até nos Estados Unidos ouvindo aqui nossa live. Tem um monte de comentários aqui, daqui a Euda. pouquinho a gente vai ler, vai mandar abraço. E desde já eu agradeço a todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão no YouTube, no Facebook, lá no Instagram também. Olha, quando as minhas amigas souberam dessa entrevista, virou um evento, né? Virou um evento. É porque as pessoas gostam de ouvir histórias de pessoas que não se vitimizaram, não deixaram que as dificuldades abatessem. Sim. Né? Tenho visto muito isso aqui no programa. Toda terça-feira a gente traz uma história diferente. Eu busco sempre mesclar as histórias de superação. E o que eu vejo é muito isso, que as pessoas gostam de ver como os outros superaram, porque isso inspira os outros, né? Sim. Inspira quem está nos acompanhando a, naquele momento de dificuldade, pensar assim, poxa, tem gente que está passando por coisa muito pior e está superando. Com certeza. Então, assim, eu acho que o papel da gente não é ficar no seu canto, se vitimizando, meu Deus, e esperar que o negócio aconteça. Então, você só tem 2 caminhos quando está na dificuldade. Ou você vai e afunda, fica no seu lugar, ou você dá passos, cresce e vence, né? Quando eu saí lá de Paulo Afonso para Garanhuns, que eu tinha tudo, na verdade, lá, tudo, imóveis, e depois fiquei sem nada, né? Eu passei 2 anos sem geladeira e 2 anos também sem TV. Lá porque eu entrei, era recente na empresa, e eu tinha que pagar lá aluguel em Garanhuns. em Garanhuns.
né? Passei os 2 anos, só vim comprar aqui em Caruaru a TV e a geladeira. Então o pessoal perguntava, como é que você se virava sem geladeira? Porque geladeira... televisão a gente ainda passa, né? É o luxo, mas uma geladeira é uma necessidade. Geladeira. Então, o que eu fazia? Eu comprava os alimentos que não estragassem, que durassem uma semana, né? E eu... Cozinhava pouco. Não tinha fogão também, não tá? Não tinha fogão também. Não tinha. Eu comia mais fora, alguma coisa, e... inclusive, essa história do fogão, a Érica disse, por favor, conte que... Fique à vontade. Esse fogão veio de Paulo Afonso, né? Minha irmã estava mudando para Recife, ela trouxe junto com a mudança dela, e eu fui buscar na minha moto. Botei o fogão atrás, né? Você foi buscar em Paulo Afonso? Não, ela veio, né? Ela vinha para Recife morar, pararam em Garanhuns, e eu fui até, acho, próximo da rodoviária, fui buscar esse fogão lá, né? Junto com a mudança dela. Então eu peguei o fogão, coloquei, amarrei na minha moto atrás, que era próximo onde eu morava, e levei o fogão. Foi como esse fogão chegou aqui da Bahia para Caruaru. Meu Deus. Nisso, o fogão ficou lá em Garanhuns e depois veio pra cá, ou você veio daqui de Caruaru pra Garanhuns buscar o fogão? Não, porque... Não, você ainda estava lá em Garanhuns. Estava lá em Garanhuns porque eu morei lá, né, quase 2 anos, mesmo sem geladeira, sem TV e sem fogão. Sem fogão. Né? Então eu consumia só algumas coisas que não estragassem, né? Eu tinha um filtro, eu lembro que eu tinha um filtro, e eu colocava as coisas que talvez estragassem próximo do filtro, ficava geladinho. Lembro que Garanhuns é uma cidade fria, né? Fria. E era assim que eu me virava. Então passei um pouquinho de frio também, porque até então não tinha colchão. Depois é que eu comprei aqueles colchão inflável e tal. E depois minha amiga Jessiane, também que deve estar assistindo, ela me ajudou a comprar minha cama, que eu tenho até hoje. Que lá eu consegui comprar a cama no carnê dela, porque eu não tinha nada, não tinha crediário, não tinha confiança no mercado lá da cidade. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, Joel, né? E na volta eu vou ler os comentários de vocês e a gente continua descobrindo aí essa história. E eu quero saber também como é que foram esses 2 anos em Garanhuns, de como foi criar novos laços, iniciar num trabalho novo, que é sempre muito desafiador. E isso a gente conversa no próximo bloco. Até já, pessoal. Você está ouvindo o programa Superação com Laís Florencio. Rádio Cidade. Você está ouvindo a mais nova emissão do YouTube. Você também pode comentar, né? Deixar seu recadinho para lá. A gente tem a Érica aqui, o Flávio Júnior, Maria Josinalva, Everton Vasconcelos, Tatiane Rodrigues, Wilma Lacerda, Kelly Torres disse, orgulho desse cara aí. Cadê? Tem mais aqui. A Kelly Torres. Caramba, que história. Né? Tem muitas palminhas aí do Everton, da Vera Lúcia Torres, Isabel Botelho. A Érica disse também o seguinte, quando o Joel conta a história dele, você chora de tristeza e de rir. É isso mesmo, Érica. A Vera Lúcia disse, parabéns, Joel, grande superação, guerreiro. A Kelly voltou e disse, literalmente, Joel, sua história é de superação. Que Deus continue te abençoando e iluminando seus caminhos sempre. Josimar Ricardo disse por aqui, nunca desisti dos nossos sonhos. O Everton, muito orgulho de ter na minha vida uma pessoa tão abençoada, é o seu esposo, né, o Everton? E o Rômulo Vasconcelos, boa noite, Manaus, prestigiando o programa, parabéns, muito obrigada, Rômulo. O pessoal do Norte tá entrando aqui, né? Uma vez a gente já teve do Acre, semana passada tinha gente do Acre, agora de Manaus. Adriele, Joel, rei do caldinho, sucesso. Ele vai falar disso daqui a pouco. E a Vera Lúcia disse, sonho que se sonha só é só um sonho, que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade, verdade. Adriele, Joel, um exemplo de superação. E tem mensagem também lá no Facebook. Boa noite a todos, mais uma vez ligada no programa, Luciene Salex, mamãe. Matheus Silva, boa noite, Laís, boa noite, Joel, marcando presença aqui com vocês. Obrigada, viu, Matheus? E a Cida Vasconcelos disse boa noite. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda à nossa live. E tem mais aqui também no Instagram. Lá pelo Instagram, o Lufer Santos, Alcilane Bezerra, Cantinho Doce da Cá, disse, meu tio, muito orgulho. Né? Disse que você canta muito bem. Tem o Romildo, Caio Souza, Adriano. Eu cantei no casamento deles. Oi? Eu cantei no casamento dela. Foi? Foi. Teve também o Romildo, disse, fala, Joel, meu brother. Vinícius Arruda, Cláudia Raposo, doutora Cláudia, muito obrigada. E ela disse,
a Cantinho Doce da Cá disse uma pessoa muito competente, né? Tem o Romildo que disse exemplo de inspiração. E é isso mesmo, gente. A gente tem que trazer histórias aí para inspirar vocês, para que a gente possa, né, fazer com que vocês percebam que as dificuldades elas vão existir, mas a gente precisa vencer, né, superar. E, Joel, você estava contando que você veio para Garanhuns, né, contou a história do fogão, que levou o fogão na moto, amarrado, que passou aí 2 anos lá em Garanhuns. Sim. Né? Como foi essa adaptação a uma cidade nova, um emprego novo? Como foi encarar tudo isso praticamente começando do zero? Porque você veio com um travesseiro e as suas roupas. Foi. E um trocado da televisão, TV. Né? Exato. Que foi justamente que era para eu alugar Dá, tipo, um sinal, né? Que isso, lá do apartamento que eu ia morar, né? Então eu precisava de um lugar para... Graças a Deus que era barato, né? Era barato, meu Deus, graças a Deus. O valor de uma televisão... Bem pouquinho. Né? Mas, assim, tive a ajuda de muitas pessoas, né? Então, pessoas que passaram por minha vida em Garanhuns e aqui, né? Tipo Ilma, né? Foi minha última gerente aqui em Caruaru. Érica, que é a Kika, né? Que era outra gerente lá em Garanhuns, me ajudou bastante. Gessiane, Mirelle Monteiro também, uma técnica de segurança também que me ajudou bastante, né? Nas questões da empresa, que quando você chega na empresa você tem que conhecer qual é o ramo, como é que ela trabalha ali, você tem que se... Como é o dia a dia, né? Se adaptando, eram muitas regras, né? Muitos processos a se cumprirem. E foi uma empresa que, eu digo a você, que eu cresci realmente profissionalmente dentro dela. Antes eu, assim, trabalhei meio que no empurrão na segurança do trabalho, mas dentro da empresa realmente é uma empresa que forma pessoas. É onde você ganhou confiança no que você fazia. Onde ganhei confiança, tanto que depois desses 2 anos eu fui promovido, né, para a área de meio ambiente. Por isso que eu vim parar aqui. Oi? Opa. Estamos passando por ajustes técnicos para melhorar a nossa qualidade, pessoal. Efeitos especiais. Exatamente. Para dar mais emoção. Então, foi como eu fui promovido para a área de meio ambiente, né? Então, foi também minha primeira experiência na área de meio ambiente, dentro da própria empresa. Você já tinha, esse de meio ambiente é como se fosse uma especialização que você ia ter dentro da área de segurança do trabalho ou era uma outra profissão? É uma outra profissão, né? É tecnólogo em superior, em gestão ambiental. Que você já tinha feito? Sim, me formei em 2012, mas não tinha atuado ainda. Só na área de segurança do trabalho, Só na área de segurança do trabalho. Então foi quando eu fui promovido e foi a oportunidade de ter vindo para Garanhuns, que eu ia ficar dando suporte às obras, né, na cidade de Belo Jardim, Santa Cruz, Garanhuns, Igaraçu. E foi quando eu consegui ir me reestruturando aqui dentro de Caruaru. E foi quando eu disse, é aqui que eu quero ficar. Em Caruaru também foi essa dificuldade da geladeira, do fogão? Teve alguma coisa assim ou foi uma coisinha mais fácil? O negócio já foi mudando, né? Já foi melhorando. Foi quando... acho que eu cheguei aqui em novembro de 2015 e eu acho que em fevereiro aí eu já consegui comprar a geladeira, né? Eu acho que passou, acho que 1 ano depois eu comprei a TV, uma coisa assim. Eu sei que eu ia empurrando, porque minha TV era meu computador, né? Eu ficava pelo menos com o computador. Pelo menos tinha alguma coisa para se distrair, né? Sim. Então aqui foi quando porque minha mudança de Garanhuns veio numa Saveiro. Porque eu tinha pouca coisa. Era a cama, acho que o fogão, o colchão, o filtro? Não, o colchão não, porque já era a cama, né? Era tipo box? Era uma cama grande mesmo, então box. Veio dentro da Saveiro. Não, deixa eu ver. Era o fogão, geladeira. O filtro, a mala. Acho que era o bujão. Na verdade, eu lembro que eu também comprei, logicamente, o bujão. Então veio bujão, fogão, cama, filtro, a mala. Acho que era mais ou menos isso. Mesa, nada. Sim, uma mesa também que eu consegui comprar lá, que a Gessiane me ajudou também. Uma mesa de 4 cadeiras de plástico, aquela desmonta. Então foi como ela coube também dentro da Saveiro. Da Saveiro. Que foi minha amiga Valéria também, que é lá de Garanhuns, que trouxe a minha mudança para cá. Minha moto, que estava em Paulo Afonso, né? Ela permaneceu em Paulo Afonso um tempo. Depois, quando eu viajei para lá, eu voltei, né, de Paulo Afonso na moto para cá. E ela tá comigo até hoje. Até hoje? Caramba. Tá, ela até hoje. Isso prova que você é cuidadoso com as suas coisas, né? Ela tá mudando de cor. Ela era vermelha, agora tá rosa. Tá passando aquela moto dos Power Rangers.
mas já ajuda bastante, graças a Deus. Então foi quando eu fui me reestruturando aqui na cidade, né? E aqui em Caruaru você chegou em novembro de 2015. Sim. Né? Mas você praticamente não ficava muito tempo aqui porque você viajava para outras cidades, Viajava bastante, né? Para as outras cidades. Só que eu queria muito me firmar num local só que era aqui. Então eu não cogitava a possibilidade de voltar para Paulo Afonso. Que eu só ficava pensando, caramba, se eu sair dessa empresa eu vou ter que voltar para minha cidade. Eu não quero. Né? Eu quero fazer minha vida aqui. E você falou pra gente que lá em Paulo Afonso algumas pessoas, quando souberam da sua orientação sexual, né, da sua separação, não foram tão amigas para apoiar você. Você encontrou essa mesma dificuldade vindo aqui para Pernambuco? Ou aqui as pessoas foram mais acolhedoras, conseguiram entender melhor que é uma orientação, uma coisa que nasce com você, que você precisava disso para ser feliz? De forma nenhuma. Aqui eu sempre fui bem aberto no que se diz respeito à minha vida. Quando me perguntava, eu nunca escondi, nunca neguei. Sempre falei muito tranquilamente sobre isso aqui. E as minhas amigas sempre tive muito apoio das minhas amigas, né? Mais amigas do que amigos, na verdade. E assim, não senti essa dificuldade aqui. Eu não sei se porque a cidade, por ser maior, né? Uma cidade na questão de população bem maior que Paulo Afonso, né? Já é uma cidade mais desencanada, vamos dizer assim, né? Então eu não encontrei essa dificuldade de forma nenhuma, de discriminação nenhuma. A distância da família também pesou para você, Joel? Porque é uma mudança muito brusca, né? Você disse que lá em Paulo Afonso você morava perto da casa dos seus pais, tinha o convívio com a sua família, e de repente você tá ali sozinho, cheio de coisas novas para descobrir e com dificuldade, né? Isso pesou para você em algum momento? Ou realmente a vontade de vencer, de conseguir coisas novas para sua vida, falava mais alto? Olha, pesar sempre pesa, porque família é a base, né, de tudo. Mas é como eu já vivi tantas coisas, assim, eu já morei em algumas cidades, já vivi aquela vida meio que só. Isso foi fazendo com que eu fosse me fortalecendo com a questão da ausência da família. Eu sempre gostei de ser independente, né? Eu sempre quis ter minha independência. Eu acho que eu fui pelo menos um dos primeiros a sair realmente de casa, a ficar longe. Você né? é o mais novo? Sou o mais novo. De 6 irmãos, De 6 irmãos. Aí você tira por aí. Se eu sou o mais novo, vou fazer 40 anos, né? Idade é um detalhe. É um detalhe. Então, essa questão pesou pela ausência, mas como era uma cidade que não era tão longe, dava para eu ir, eu sempre ia, né? Tá bem difícil agora por conta da pandemia. Eu já adiei umas 4 vezes a ida lá, mas a gente tá planejando aí em setembro, se Deus quiser, se der tudo certo, pra gente ir lá, né? Então, eu sempre fui meio que desencanado com essa questão da distância. A ausência não, eu sinto, mas consigo falar com meus pais sempre, quase todos os dias. E isso, querendo ou não, diminui um pouco a distância, né? Porque assim, quando você veio pra cá, a tecnologia a gente ainda não tinha. Por exemplo, a funcionalidade de ligar no WhatsApp por videochamada e ver a pessoa, né? O que muita gente tem feito durante a pandemia para diminuir as distâncias são as videochamadas. Eu lembro que no começo, quando estava mais severo, a gente lá na minha casa, a gente não estava vendo o meu sobrinho que mora na mesma cidade, né? Então a gente falava muito com ele por videochamada, né? Hoje a gente tá indo mais ver ele e tudo, mas no começo a gente tinha isso. Mas há 8 anos atrás a gente não tinha essa facilidade. Não tinha, de jeito nenhum. Era bem difícil. Se fosse antigamente sem a tecnologia, talvez a ausência ia pesar bem mais, né? Mas é como eu lhe falei, já morei na cidade na Bahia, né? Que era Jeremoabo, já morei em Salgueiro. E querendo ou não, essa distância vai fazendo com que você vá superando aquela ausência, né? Vai fazer, você trabalha isso, né, no seu psicológico. E os amigos, de certa forma, acolhem e dão suporte, né, nesse momento. Em todas essas cidades que eu morei, aqui mais realmente eu tive esse apoio na questão de amizade foi aqui mesmo. Por isso que talvez eu disse, não, é aqui que eu quero morar, né? Foi tão acolhido, né? Fui bem acolhido, assim, amo demais, assim, Caruaru já, assim, me sinto um caruaruense. Eu sei que é pouco tempo, mas me sinto, né, é onde eu já me firmei, tenho a minha casa, graças a Deus, né? E quando você estava em Garanhuns, você conheceu o seu atual esposo lá ou você conheceu ele aqui? Conheci aqui, né? A gente se conheceu em 2017, né? Então,
graças a Everton, né, que eu tô onde estou hoje. Como é que aconteceu? Assim, a gente se encontrou num momento, eu acho que os dois estavam procurando talvez a mesma coisa. Por isso que deu certo, né? Que era num tempo que eu já não acreditava mais em nada, já não... Nada de questão de amor, de romance nenhum. Então eu estava muito na minha, né? Então eu não queria mais nenhum envolvimento, na verdade. Mas acho que Deus tinha um propósito para mim e para ele, que foi quando uniu nós dois, né? Então, o que ele fez por mim, né, pela minha família, nem minha família fez por mim. Jamais, assim, nem no meu sonho, acho que eu ia pensar que alguém ia fazer o que ele fez por mim. Que foi, ele como se fosse um fiador, por exemplo, da casa que a gente tem hoje. Que eu não pude comprar no meu nome, né, a casa, porque eu já tinha, porque era naquele plano Minha Casa Minha Vida. Sim. E eu já tinha esse plano lá em Paulo Afonso, que era do apartamento, né? Então, quando eu fui fazer minha... E lá você não conseguiu vender esse apartamento? Não, eu deixei mesmo, que foi quando a questão do divórcio, eu preferi abrir mão. Porque, assim, eu estava muito preso àquilo e eu não estava feliz. Então, Entendi. eu vou abrir mão para eu ser feliz. Então, eu abri mão de tudo, deixei para trás. Não trouxe nada, a não ser vender a TV. A única coisa que eu tirei de dentro de casa. E deixei para trás e disse, não, agora Deus vai me dar a graça de eu conquistar tudo de novo. Né? E foi quando ele se dispôs, né? Que quando eu tive a oportunidade de comprar a casa aqui, eu disse, eu quero que seja em Caruaru, eu quero em outro canto. Aconteceu que ele disse, não, eu não tem problema. Vocês já se relacionavam ou Sim, eram a gente amigos? já foi depois de um ano aí que a gente estava junto, junto. que praticamente foi um ano que a gente conseguiu comprar a casa. Então foi através dele, porque qual era o meu sonho? Comprar a casa e trazer meus pais para perto de mim. Então eu consegui. Então quando eu comprei a casa, eu pensei na família e não foi nem em mim somente. Não era, eu tenho um sonho de ter uma casa aqui. Era para trazer meus pais. Que até então era meu pai, minha mãe e meu irmão, que mora hoje aqui também em Caruaru, que já morava com meus pais. É o único que está solteiro em casa. Né, que ele também tem um comércio lá, que ele vende galeto assado já há mais de 15 anos. Então eu queria trazer ele, por ele também sofrer muito lá por questão de aluguel e tal. E a oportunidade foi essa, porque a casa que a gente comprou é um terreno muito grande. Se você tiver a oportunidade de ir lá no Espetinho um dia, Com certeza. você vai ver. Voltando às atividades, estarei lá. Você vai ver quanto é grande lá o terreno. E a gente conseguiu fazer uma divisão, que ele construiu o ponto comercial dele como se fosse ponto comercial e residência ao mesmo tempo, na lateral do terreno. A própria casa, né, que é do terreno, atrás, minha mãe tinha feito uma cozinha, e dessa cozinha se transformou no meu apartamento hoje. É bem pequeno, mas tem tudo nela. Quando a gente conseguiu comprar a casa, foi para trazer meus pais. Então meus pais vieram, ainda moraram um ano, né, na casa. Só que assim, o sonho que eu tinha não era o sonho de Deus. Com certeza, eu tenho certeza que a vinda dos meus pais foi também um plano de Deus na minha vida. Por quê? Eles vieram morar, mas eu não morava na mesma casa com eles. Eu tinha minha casa alugada, né? Continuava, porque eu ainda estava na empresa, trabalhando. Então, quando eu saí da empresa, foi bem próximo também da volta dos meus pais para Paulo Afonso. Minha mãe tem uma casa imensa lá, parece uma mansão, né? E você sabe que essas pessoas de idade são muito apegadas ao lugar. E outras há 40 anos na cidade. Ao cantinho deles. O cantinho deles. Meu pai já falava o cantinho dele e tal. Então eles moraram um ano na casa ainda que a gente comprou. E foi o tempo que eu consegui construir a minha e sair do aluguel. Então essa casa hoje, ela se paga por ela mesma. Tipo, a parcela da casa, do financiamento, é pago com aluguel, que hoje está alugada. E eu moro atrás, né, nesse apartamento. Meu irmão tem Vocês são praticamente 3 prédios no mesmo terreno. Sim, e no terreno ao lado é o espetinho, né? Então, graças a Deus, a gente não paga aluguel, nem eu, nem ele, meu irmão, graças a Everton, né? Porque Everton, assim, entrou na nossa vida para, na verdade, na minha vida, para mudar. Porque ele me tirou de um lugar que eu estava bem lá embaixo, assim, praticamente sem nada, né? Emocionalmente bem abalado. E foi fez com que a gente, até para ele também, eu sei disso, a gente teve uma mudança de vida muito positiva para a gente e para nossas famílias.
Então, agradeço a Deus, assim, pelo tempo que meus pais passaram, né? Passaram um ano, foi bem difícil, eles de idade já. Meu pai usa marca-passo, meu irmão também tem marca-passo. Meu plano era o seguinte, se eles têm marca-passo, Caruaru é bem mais perto de Recife para o tratamento. Porque, para você ter ideia, quando meu irmão infartou, e meu pai também, lá em Paulo Afonso são 500 quilômetros de distância para Recife. E meu irmão teve que vir entubado. Para Salvador nem se fala, né? Para Salvador, 480. Então, o lugar mais próximo era Recife para poder tratar. Então, graças a Deus, eles estão bem, de saúde. Mas tem o marca-passo implantado. Né? Meu pai foi em 2017, se eu não me engano, e meu irmão em 2012. Então, assim, graças a Deus, meu irmão tem um lugar dele. Ele conhece mais gente do que eu em Caruaru. Em Caruaru, tá vendo? Saiu na frente. E todas as ruas do residencial também ele conhece. A gente vai por um rápido intervalo, pessoal, e daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o Joel. Você está ouvindo o programa Superação com Laís Florencio. Programa Superação. Apresentação Laís Florencio. Estamos de volta, pessoal, aqui no programa Superação da Rádio Cidade. Vou mandar um cheiro bem rapidinho aqui para algumas pessoas que estão nos acompanhando. O Eugênio Salles, Rildo está nos acompanhando, o professor Marco Aurélio Freire, Euda Torres, Juliana Monteiro, Denison, Raíssa Santiago, estão lá pelo nosso Instagram. Né, no Facebook a gente tem o Ronaldo Passos dizendo, estou ligadinho, boa noite, muito obrigada, Ronaldo. E o Matheus volta aqui para dizer, sua história é inspiradora, uma história de amor e superação, parabéns, muito sucesso e prosperidade. Obrigado. No YouTube, né, o pessoal continua comentando, o pessoal tá batendo um papo nos comentários do YouTube, falando do Joel, né, a Érica continua mandando mensagem, a Adriele, Everton tá aqui conversando também, Josimar. Muito obrigada a todos que estão mandando suas mensagens. É muita mensagem, gente. Não tá dando nem para acompanhar, mas olha, eu fico muito feliz, né? A pessoal sempre falando que você merece tudo que você conquistou e que ainda tá conquistando. Sim. E você falou que abriu o Espetinho, mas antes do Espetinho, em paralelo, você teve outra marca, né? Enquanto você trabalhava na empresa ainda. Sim. Eu e Everton, a gente criou a marca, né? Que é o Joel Richard de Acessórios. Que é de pulseira, de cordão, né? Ela ainda está ativa, essa marca? Sim. O foco, né? Realmente eu voltei o foco mais para o espetinho, mas vez ou outra tem uns pedidos e eu consigo fazer durante a semana tranquilo. Então, eu posso trabalhar tranquilamente com as duas coisas que não atrapalham. Mas também eu faço de tudo. Se for para pintar a parede, eu vou lá e faço. Eu fiz as arandelas lá do espetinho, já vendi também pelo Face. Assim a galera... O que eu faço, a galera quer abraçar e eu vendo. Então, gente, teve uma ideia. Procura o Joel. Ele bota em prática. Você diz o que você quer e ele coloca em prática. É isso, né, Joel? Mais ou menos assim. Eu sempre tive uma criatividade um pouco aguçada mesmo. Assim, nunca tive medo de inovar. Então, cada espaço, cada pedacinho lá do espetinho tem um pouquinho da minha cara. Porque eu fui fazendo e fui vendo o que as pessoas queriam. Então, meu espetinho é um ambiente bem familiar. Para você ter ideia, vai recém-nascido, de 2 meses. Acho que Érica vai levar Cecília, com certeza. Então, eu até me impressionei quando eu abri o espetinho, o público que foi para lá. Eu esperava uma coisa e foi outra, mas graças a Deus... E como é que você mudou assim, tanto de ramo, né? Você é técnico de segurança do trabalho e gestão ambiental. Tudo a ver, né? Aí você foi fazer acessórios de pulseira, colar, brinco. E depois passou a ser um chefe, né? Porque fazer espetinho, caldinho. Como é que foi essa mudança aí? Olha, minhas amigas falavam muito, Joel, você sabe cozinhar, né? Você faz uma sopa boa de soja. Uma coisa é eu fazer pra mim, uma coisa é eu fazer pra vocês. Eu não me garanto. Então, acho que foi mais a necessidade, né? Os acessórios já tinham dado uma baixa muito grande, assim, na venda. E foi quando uns vizinhos, amigos meus também, disse, olha, você tem um terreno muito bom. Se fosse você, botava um espetinho. Você gosta de cozinhar, acho que dá certo. Você já tinha construído a casa dos seus pais, o negócio do seu irmão e o seu apartamento nesse terreno. Isso, já tinha lá. Meus pais já tinham voltado para Paulo Afonso. Então, quando a gente criou o espetinho, eu imaginei um público e veio aquele totalmente diferente. Eu pensei, caramba, vai dar aquele pessoal... Tem quanto tempo o espetinho? Fez 1 ano, agora em julho. Então... A gente está fechado por conta da pandemia desde o dia 18 de março. Como é que tu tá se virando, né? É mais um momento de se superar, de se reinventar. Olha, foi bem difícil, né? Graças ao auxílio, lógico que eu tive que recorrer ao auxílio. Se fosse para eu atender
esse final de semana, por exemplo, se fosse para eu colocar, tinha mais de 20 pessoas querendo entrar lá no espetinho. Depois da reforma, chamou mais atenção, né? Graças a Deus ficou muito bonito. A reforma foi graças a uma vaquinha online que a gente fez, né? Foi bem aceita, os amigos ajudaram bastante. Tem gente até doando ainda, porque só falta a gente terminar os 2 banheiros lá. E ainda tem gente doando até hoje. Então, graças a Deus, o plano da vaquinha era só fazer uma coberta, né? Que era tudo no aberto, lá é um barzinho ao ar livre. Mas quando chovia, a galera ficava meio assim. Mesmo assim, ficava lá, porque a galera gostava. Graças a Deus, aceitaram bem, né? O tempero. Então, tem um mês que eu coloquei os caldinhos delivery, né? Então, é o que está dando certo. Está ajudando, né? Não dá para... E essa é a única renda sua e do seu esposo? É o caldinho? Não, Everton, ele trabalha, né? Ele trabalha em empresa que faz homologações e tal, né? Contabilidade. E me ajuda, porque o espetinho é de sexta a domingo. Ele vai e me ajuda nesses 3 dias. O espetinho é o seguinte, eu fico com a parte da comida, né? Espetinho, caldinho. E o meu irmão fica com a parte da bebida. Eu quis fazer isso porque meu irmão vende galeto durante o dia, lógico. E eu quis que ele ficasse na parte da bebida, porque ele ganhava por outro lado. Então eu faço a parte da comida, ele faz a parte da bebida, porque o ponto dele é interligado com o espetinho, então dá certo, né? Fazer essa tramitação ali da bebida e da comida. Então o que está fazendo com que eu ainda passe por essa pandemia aí são os caldinhos delivery, né? O auxílio do governo também. É muito difícil, assim, logo quando começou a pandemia, teve lá umas pessoas que abriram um espetinho e lotou. Fica lá e eles atendem a si mesmo. Então, de forma meio que clandestina. Eu prefiro não arriscar, porque eu penso na saúde dos meus clientes, né? E na sua saúde. E na minha saúde e da minha família, que eu preciso ver meus pais, né? Eu penso quando eu for para lá. Então, eu não quero um ambiente lotado e acabar arriscando aí a saúde minha e dos clientes. Então, eu estou passando mesmo fechado assim. Eu abro o espetinho nos finais de semana, mas somente para que o pessoal pegue, caldinho e leve, ou então eu entregar, né, quando alguém pede. Então tá dessa forma o delivery lá no espetinho. E você pudesse, né, baseado em tudo que você já viveu, em tudo que você passou e precisou vencer, o que você diria para as pessoas que nesse momento estão passando por uma dificuldade, que estão achando que é o fim da linha, que não tem mais jeito? Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Olha, é preciso ter muita fé, né? Acho que precisa ter muita fé e precisa confiar. Acho que quando você deixa de acreditar, você vai matar todo o fio de esperança. Então você precisa acreditar até a última gota. Porque foi dessa forma que eu fui chegando até onde eu estou hoje. Eu tive muitos motivos para desistir, de ficar lá, de não lutar e ficar no meu lugar. Mas eu acho que o que me mantém em pé, eu acho que é a fé que eu tenho mesmo em Deus, né? Eu sei que Deus, Ele trabalha muito na minha vida, graças a Deus. E é como eu sempre digo, a gente foi feito para vencer e não foi para ser um derrotado. Então a gente precisa ter fé e acreditar que a gente vai passar por isso, né? É verdade. E eu queria muito, muito mesmo agradecer, Joel, por você dividir a sua história com a gente. Eu acredito que quando você fala, deve passar um filme na sua cabeça, né? Ainda deve te magoar por ter tanto sofrimento. Não deixa de ser um sofrimento, né? É bom você olhar pra trás e ver o que você já conquistou, mas deve causar dor. E você falar disso, assim, pra todo mundo, né? Como você disse, tem gente até fora do país acompanhando a gente, então tem que ter muita coragem pra botar a cara e falar. Então, quero muito agradecer você ter vindo hoje pra cá e dividir essa história com a gente. Eu que agradeço. Essa foi a primeira vez que eu falo abertamente, lógico, da minha vida, né? Já falei pra amigos, mas é diferente num programa ao vivo. Mas eu agradeço pelo convite, a Érica, a Adriélia, a você que me convidou. E espero que eu tenha passado um pouquinho aí de esperança para aqueles que estão passando aí por essa pandemia. Com certeza. Eu não tenho dúvida que foi um programa assim, de muita inspiração, né? Tem mais mensagens aqui. A Euda Fabiana diz, vocês são maravilhosos. O Flávio diz, boa noite, Laís Florencio. Flávio Osana, da Vila Andorinha, excelente entrevista, obrigada. O Josemar Ricardo diz, parabéns, um grande abraço a todos da Rádio Cidade. Muito obrigada, meu querido. Né? Aqui no Facebook, as mensagens continuam também. Inclusive,
desculpa até atrapalhar, hoje é o aniversário de Paulo Afonso, né? E é? Coincidentemente. Que coincidência. 62 anos, assim, um grande abraço para todos os Paulo Afonsinos, né? Com certeza tem gente lá acompanhando a gente, né? A Catiane, né, minha sobrinha, uma delas. Então, parabéns aí para a cidade de Paulo Afonso, todos que estão nos acompanhando, muito obrigada. No Facebook, Severino Silva disse, Bebeto, tá certo. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Lembro que quem quiser mandar mensagem com sugestões de personagens pra gente trazer aqui, contar a história, fique à vontade, mande mensagem lá no nosso WhatsApp, o número é 998780997. E a gente encerra esse programa Superação dessa terça-feira falando de amor, né? Que a gente tem que amar, a gente tem que confiar no mundo, que ele vai ser um lugar melhor e não desistir quando as dificuldades vierem, né? Sempre vai existir problemas, sempre vão existir dificuldades e como a gente se porta diante delas é o que vai fazer a diferença. Vai estar aí para provar que ele peitou, disse não, eu vou em frente, né? Não vou desistir se é o que eu quero, o que eu sonho. E eu espero que você que está nos acompanhando também pense nisso, né? Pense que vale a pena sim lutar pelo que a gente quer para ser feliz, seja mudar de trabalho, de cidade, né? Correr atrás, seja lá do que você quiser. E eu separei pra gente terminar o programa de hoje a música Flutua, de Johnny Hooker, com participação de Lineker. Espero que vocês aproveitem e a gente se encontra terça-feira, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Cidade, com o programa Superação. Até mais. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são